A maneira como você começa o dia influencia profundamente a maneira como viverá o restante dele. Muitas pessoas acordam e imediatamente se conectam ao celular, verificam mensagens, leem notícias, respondem notificações, pensam nos problemas do dia, correm para as suas atividades. Mas raramente essas pessoas questionam: Senhor, qual é a tua vontade para este dia? O resultado é que passam o dia inteiro reagindo às circunstâncias, em vez de serem guiadas pelo Espírito de Deus. O inimigo sabe que um cristão que começa o dia na presença de Deus se torna mais sensível à voz do Espírito Santo, mais forte diante das tentações e mais preparado para enfrentar desafios. Por essa causa, uma das maiores batalhas espirituais acontece logo nas primeiras horas da manhã. A primeira voz que você ouve frequentemente influencia as decisões que tomará ao longo do seu dia. Essa é uma verdade que nós precisamos saber. Ao longo das Escrituras, encontramos homens e mulheres de Deus que aprenderam a buscar o Senhor logo ao amanhecer. É o caso de Davi. No livro dos Salmos, número 63, versículo 1, a Bíblia diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Davi compreendia que antes de enfrentar os desafios do reino, precisava se posicionar diante do Rei dos Reis, o Senhor Jesus. É o caso de Jesus. A Bíblia fala em Marcos capítulo 1, versículo 35. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Você vai observar que Jesus não buscava a oração porque estava fraco. Ele orava porque entendia a importância de permanecer alinhado com o Pai. Se Jesus, sendo o Filho de Deus, considerava essencial buscar o Pai logo cedo, quanto mais nós precisamos dessa prática. Podemos olhar também para a vida de Abraão. Diversas vezes nós vemos Abraão levantando-se cedo para obedecer às instruções que recebia de Deus. A intimidade produzia direção. A direção produzia obediência. A obediência produzia resultados. Existe um princípio recorrente nas Escrituras. Aquilo que é colocado em primeiro lugar revela o que possui maior valor. Deus sempre enfatizou as primícias. As primícias não eram apenas uma oferta financeira, eram uma demonstração de honra. Quando entregamos os primeiros momentos do dia a Deus, estamos declarando: Senhor, tu és minha prioridade. Não estamos oferecendo a Deus as sobras do nosso tempo, estamos oferecendo o melhor do nosso tempo. Buscar a Deus pela manhã produz pelo menos 5 benefícios espirituais. O primeiro benefício espiritual de buscar a Deus pela manhã é que quando nós buscamos a Deus, a nossa busca produz direção para o dia. Muitas pessoas enfrentam problemas porque tomam decisões antes de buscar orientação. A oração matinal ajusta a nossa percepção espiritual. Ela nos ajuda a enxergar além das emoções e além das circunstâncias. O segundo benefício fortalece a mente contra ataques. A batalha espiritual frequentemente começa na mente. Preocupações, ansiedades, medos, inseguranças. Quando começamos o dia na presença de Deus, nossa mente é fortalecida pela verdade. O terceiro benefício desenvolve sensibilidade espiritual. Quem busca a Deus regularmente aprende a perceber sua direção. Olha, o Espírito Santo fala continuamente, mas nem todos estão atentos para ouvir. A oração matinal afina nossos ouvidos espirituais. E em quarto lugar, aumenta a resistência às tentações. Observa Mateus capítulo 26, versículo 41. Jesus ensinou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A oração não apenas nos aproxima de Deus, ela nos fortalece, ela fortalece o nosso espírito contra as investidas do inimigo. Em quinto lugar, estabelece o governo de Deus sobre o nosso dia. Antes que os desafios apareçam, você já os colocou diante do Senhor. Antes que os conflitos surjam, você já buscou sabedoria. Antes que as portas se abram ou se fechem, você já reconheceu a soberania do nosso Deus. Imagine 2 navegadores iniciando uma longa viagem.
O primeiro verifica cuidadosamente a rota antes de partir. O segundo simplesmente entra no carro e sai dirigindo sem direção definida. Eu pergunto a você, quem tem maior probabilidade de chegar ao destino correto? Da mesma forma, a oração matinal é como consultar o mapa do céu antes de iniciar a jornada do dia. Quem começa sem direção frequentemente desperdiça energia corrigindo erros. Quem começa alinhado economiza tempo e evita muitos desvios. Portanto, existem alguns perigos. Existem os perigos de iniciar o dia sem buscar a Deus. O primeiro perigo de iniciar o dia sem buscar a Deus é o facto de ser guiado pelas emoções. Quando Deus não governa nossos pensamentos, nossas emoções tendem a assumir o controle. Em segundo lugar, tomar decisões precipitadas. A falta de oração frequentemente produz impulsividade. Em terceiro lugar, aumentar a vulnerabilidade espiritual. Um espírito despreparado se torna mais suscetível a distrações, às tentações e aos ataques. Em quarto lugar, viver reagindo às circunstâncias. Quem não começa o dia com Deus, frequentemente passa o dia inteiro apenas apagando incêndios. E essa é uma verdade que a maior parte das pessoas vive e muitos não querem falar sobre o assunto. Em quinto lugar, enfraquecer a comunhão com Deus. A intimidade não é construída ocasionalmente, ela é construída diariamente. Pequenas negligências repetidas produzem grandes distâncias espirituais. Aí alguém poderá perguntar, Pastor Felito, então como eu desenvolvo o hábito de buscar a Deus pela manhã? Em primeiro lugar, separe um horário específico. A disciplina precede a consistência. Você não pode esquecer disso. Em segundo lugar, comece com poucos minutos, mas seja consistente. É melhor 10 minutos diários do que 1 hora apenas ocasionalmente. Em terceiro lugar, leia a palavra antes ou durante a oração. A Bíblia alimenta sua fé. O quarto aspecto que eu acho que é um aspecto muito importante é você fazer anotações espirituais. Você precisa começar a registrar impressões, direções e versículos que Deus trouxer ao seu coração. Em quinto lugar, consagre seu dia ao Senhor. Como eu faço isso, pastor? Ore por sua família, ore por seu trabalho, ore por seus estudos, ore por seu ministério, ore por suas decisões, ore por proteção espiritual, ore por sua proteção espiritual. Um momento de reflexão para você. Você poderá se perguntar, qual é a primeira coisa que eu faço ao acordar? Tenho buscado a direção de Deus antes de iniciar minhas atividades. Minha rotina revela que Deus é minha prioridade. Quanto tempo dedico à oração logo pela manhã? Estou vivendo guiado pelo Espírito ou pelas circunstâncias? Faça essa oração comigo. Pai Celestial, reconheço que muitas vezes comecei meus dias sem te buscar em primeiro lugar. Ensina-me a colocar-te no pedestal da minha vida. Que cada manhã seja uma oportunidade de ouvir a tua voz, de receber tua direção e de fortalecer minha comunhão contigo. Guarda o meu coração. Guarda a minha mente, guarda os meus caminhos, que eu viva dia após dia debaixo do teu governo e da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Agora você pode declarar profeticamente, eu decreto e declaro que Deus será a minha prioridade do dia, todos os dias. Minhas manhãs serão marcadas por oração, marcadas por comunhão, marcadas por direção espiritual. Caminharei em sabedoria, caminharei em discernimento, caminharei em proteção divina. Não serei governado pelas circunstâncias, mas pela voz do Espírito Santo. Meu dia estará alinhado ao reino de Deus e verei a mão do Senhor conduzindo-me em cada decisão. Eu decreto e declaro em nome do Senhor Jesus. Amém.